Família vítima de incêndio recebe apoio material para a construção de nova residência em Xai-Xai. Minneapolis decidiu acabar com o atual departamento da polícia da cidade. Bem-vindo ao Mega News e atualidade informativa de hoje. O Museu das Pescas foi o palco das cerimônias centrais do Dia Mundial das Pescas, dirigido por Augusta Maíta, isso sim, ministra das Pescas, que declarou que o governo está comprometido em maximizar os benefícios que o mar oferece numa base de sustentabilidade. Cerca de 71% do planeta Terra é coberto por mares e oceanos que sustentam grande parte das atividades econômicas a nível mundial através da pesca que alimentam milhões de pessoas. E Moçambique não é uma exceção. O país vive do mar e para o mar, com 60% da população ao longo da costa. Contudo, há ameaças à espreita. Augusta Maíta, ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca, numa cerimônia central alusiva ao Dia Mundial das Pescas, revelou que o governo está ciente das ameaças causadas pelas mudanças climáticas, aumento demográfico e urbanização das zonas costeiras. Na esteira deste compromisso, estamos cientes das ameaças causadas pelas mudanças climáticas, aumento demográfico e urbanização das zonas costeiras, exercendo pressão sobre os ecossistemas marinhos, como os recifes de coral e mangal, e perigando a sua existência a longo prazo. A pesca ilegal tem sido responsável pela perda anualmente de mais de 60 milhões de dólares, declarou Maíta. Em relação à pesca ilegal, pelo país fora, temos constatado que tanto na pesca artesanal como na pesca industrial, infelizmente, vimos-nos confrontados com situações de pesca ilegal, o que resulta em perdas econômicas calculadas em mais de 60 milhões de dólares anuais. Moçambique está a 3% de cumprir com o objetivo assumido no quadro das ODS. Em relação às áreas de proteção marinha, o nosso compromisso assumido no quadro das ODS, sobretudo da ODS 14, para o aumento destas áreas com vista à maior proteção da biodiversidade marinha e alcance da meta de 10% até 2022, constitui um enorme desafio, pois estamos ainda em cerca de 3% deste objetivo. Daí que continuamos a empreender esforços e ações juntamente com as comunidades locais e com os nossos parceiros para acelerar este processo. Dia Mundial dos Oceanos começou a ser comemorado em 8 de junho de 1992, durante Rio 92, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O ministro Gabriel Salimo disse louvar as ações de inovações resultantes de trabalhos de investigações das instituições a nível nacional. Segundo Gabriel Salimo, essas iniciativas têm um impacto positivo nos esforços nacionais de combate à Covid-19. A família que foi vítima do incêndio há uma semana na cidade de Xai-Xai recebe vários apoios em jeito de solidariedade. Um incêndio que ocorreu recentemente no bairro 5 Cocamsava, cidade de Xai-Xai, deixou muita gente sensibilizada desde singulares instituições. Desta feita, muitas são as pessoas que estão abrindo mão de apoio para a família Muyanga. Família esta que foi vítima de um incêndio que devorou por completo esta residência, cujas causas são até então desconhecidas. O grito de socorro chegou tão longe que está criando vários movimentos de solidariedade à família. O último final de semana, agentes econômicos locais e o município alocou junto à família Muyanga material de construção para a reconstrução da casa ora queimada. Foram blocos e ferros e ainda novas promessas saíram da boca do edil de Xai-Xai, Emílio Xavier. Vamos também providenciar pedra e outros materiais de construção. Sabemos também que o governo da província, particularmente Minas, vai providenciar chapas para cobertura e outros materiais para continuarmos a confortar
esta família e não deixarmos as crianças menores que vivem com a avó ao relento. De lembrar que nesta residência nada saiu senão vidas humanas. O edil de Xai-Xai prometeu que o município e seus parceiros irá construir uma casa de tipo 1 para a idosa que vive com os seus 2 netos menores de idade. Com imagens de Marcelino Nicolau, Berlav Nhanombe, Mega TV. O Dia Mundial dos Oceanos na província de Inhambane, concretamente em Vilanculos, foi marcado por repovoamento do Mangal. Direção Provincial das Atividades Econômicas em Inhambane desafia a população a optar pelo uso racional dos recursos marítimos para que as gerações vindouras usufruam destes meios. Falando por ocasião da passagem do Dia Mundial dos Oceanos, que esta segunda-feira se comemora, o técnico da Direção Provincial das Atividades Econômicas, afeto em Vilanculo, Horácio Cumbi, apontou a necessidade de sensibilização do homem para que conheça o perigo do uso irracional dos recursos do mar. O nosso entrevistado insta a população a fazer de 8 de junho um dia de reflexão sobre a má ação do homem no oceano. Esta data visa consciencializar os utilizadores dos oceanos sobre a importância dos mesmos, tendo em conta as ameaças que elas estão a sofrer. Então precisamos de consciencializar os utilizadores a usarem de forma sustentável. Cumbi fala da importância dos oceanos na vida do homem e destaca a produção de oxigênio, vias de acesso, além de garantir a sua alimentação através dos mariscos, por isso a necessidade de preservar a biodiversidade. Nós sabemos que elas servem como vias de acesso para o transporte marítimo. Para além disso, eles produzem o oxigênio e também, para além do oxigênio, eles produzem o pescado, que é o principal alimento. E absorvem também o dióxido de carbono, esse que nós respiramos. Tem contribuído também na regulação do clima. E desenvolve também o turismo. Nós sabemos que muitos estrangeiros passeiam no nosso mar e nos nossos oceanos. A todos os utentes da Orla Marítima, o nosso entrevistado deixa o seguinte apelo. Primeiro chamo a atenção às comunidades utilizadoras dos mares para a sua utilização sustentável, que é para garantir que este mar que estamos a usar hoje, as gerações vindouras também venham aproveitar de algum rendimento proveniente do mar, dos oceanos. Refira-se que para o presente ano, o Dia Mundial dos Oceanos celebra-se sob o lema Inovar para a Sustentabilidade dos Oceanos. A Direção Provincial de Saúde na Zambésia capacita jornalistas em matérias relacionadas com a pandemia da Covid-19. Segundo Susana Lúcia, especialista de primeiro e segundo graus em epidemiologia, médica auxiliar e chefe da Brigada Médica Cubana na Zambésia, falando em representação da Direção Provincial da Saúde, garantiu que aquele pelouro pensou em informar os mídias porque são a parte fundamental para o combate e mitigação da pandemia, dado o fato de serem os transmissores de informações inerentes ao perigo que esta pandemia tem para com a humanidade. Como decíamos, estamos ante um problema de saúde pública, onde o sector da comunicação social juega um papel muito importante em todo o que é a prevenção e a promoção de saúde da população. Estamos ante uma doença, ante uma pandemia que não tem, até este momento, não tem tratamento, não tem cura, não há vacina. A única vacina é precisamente a prevenção. É a promoção, é a educação, é a informação, é a comunicação, que são ferramentas muito importantes para que a população comece a fazer mudanças de comportamentos, de atitudes, de prática. Daí a importância que tem a instituição ou o setor da comunicação social para fazer a disseminação por todos os lugares mais recônditos, naquelas cidades, bairros e qualquer, e que llegue a través de nossos médios. E os médios mais importantes, porque em cada casa, a maioria das nossas casas tem televisão, tem uma rádio,
E à medida que se faz spot, se faz punhas radiais, e todas essas coisas chegam à nossa população. Entretanto, Edirson Ribeiro, jornalista do Jornal Macolo, e Joenta Jorge, do Jornal Chopela, órgãos locais, falando aos microfones da Mega TV, disseram que as ferramentas ora adquiridas nesta capacitação vieram para acrescentar o conhecimento que estes tinham relacionados com as normas de como fazer uma reportagem cautelosa quando se tratasse da Covid-19. E com as explicações que aqui tivemos, acredito que vamos fazer réplica das nossas exposições aos nossos colegas, mesmo aquilo que são os utentes, as pessoas que frequentam as nossas instituições, aquilo que são os modos de prevenção a esta doença. Somos as pessoas que mais corremos risco, porque nos deparamos com estas situações em que dirigentes, ao falar, querem tirar a máscara, é meio complicado. Participaram nesta capacitação cerca de 2 dezenas de jornalistas em representação a diversos órgãos de comunicação social sediados na cidade de Quilimane, na Zambésia, com as imagens de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Quilimane. Munícipes na província de Inhambane continuam a resistir ao cumprimento obrigatório do decreto presidencial. É uma altura em que os casos positivos da Covid-19 tendem a aumentar no nosso solo pátrio, na província de Inhambane. Ainda há munícipes que vão violando o decreto de emergência. O vendedor de bebidas alcoólicas, não estava no serviço de venda. Violei o decreto, simplesmente como dizem que não pode se vender, eu tenho como eu ganho pão. Estamos a falar de que horas? As fotos das 18, alguma coisa. Bom, sim, estou arrependida, mas aconteceu. Não, o arrependimento não foi por nenhuma das duas coisas, mas sim por ter saído de casa. Este condutor do transporte semi-coletivo foi flagrado pela PRM quando tentava transportar um número maior de passageiros, ultrapassando a sua lotação. Eu sou motorista de chapa. Cheguei quase na praça na sexta-feira, às horas das 8 e tal, 9. Estacionei a minha viatura. Só que quando cheguei na praça, não havia outra viatura que estava a carregar, porque eu só faço a minha rota, só tenho um carro, faço uma ilha e cidade. Então eu cheguei ali, não desliguei o motor, deixei o carro a funcionar, eu saí e fui tomar uma sopa. Então o meu cobrador estava a carregar o carro, só que de repente ele manda alguém para me chamar. Já para o carro já está cheio. Tá? Eu voltei a correr logo ali, chego ali, entro no carro. Antes de eu mexer mais nada, o chefe do posto policial já estava quase ali na minha porta. Chefe, encheu o carro, chefe, ele vai chegar agora. Nem mesmo o cobrador, não sei onde é que ele está, mas ele me chamou aqui e disse que o carro está cheio. E nem cheguei a reparar como que está. E o porta-voz da PRM em Inhambane, Juma Ali Dauto, exorta a população para cumprir o recomendado no decreto de emergência para evitar a propagação da Covid-19. Temos também aqui a referenciar que na província de Inhambane um total de 15 indivíduos foram, portanto, detidos em conexão com a violação do decreto presidencial sobre o estado de emergência. Desse total de 15 indivíduos, temos a destacar 5 indivíduos no distrito de Vilanculos, em que esses indivíduos integravam uma festa de chitique, e esses que eram os cabecilhas dessa festa, portanto aglomerava mais de 100 pessoas. E temos também, já agora, aqui na cidade de Inhambane, indivíduos que estavam numa festa de aniversário e outros, portanto, nas barracas a consumir bebidas alcoólicas. As imagens são de Nelmidio Mafuca, Joaquim Sabino, para Mega TV, Inhambane. Mais de 170 menores foram encaminhados ao comando da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, por violação do estado de emergência em vigor no país. Segundo Zacarias Nakuto, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Nampula, a ação visa diminuir os índices de contaminação da Covid-19, que nos últimos dias a província de Nampula tem sido o maior contribuinte de subida de casos positivos no nosso país. Zacarias Nakuto fez saber que este trabalho tem por objetivo de sensibilizar os menores, junto com os pais encarregados de educação na prevenção da doença. Nakuto garantiu que o trabalho vai continuar enquanto o estado de emergência estiver em vigor para evitar a propagação da pandemia. Este é um trabalho que a PRM está a realizar com vista a maximizar a prevenção contra a Covid-19
e este trabalho iniciou ontem nos bairros de Moivira Expansão e Moela Expansão, que são zonas que têm um maior índice de contaminação do Covid-19. E o trabalho visa essencialmente sensibilizar os menores e outros cidadãos que desenvolvem atividades de venda na via pública, venda de produtos. E, face a esta situação, a polícia encaminhou esses indivíduos às nossas subunidades policiais, mas para fazer a sensibilização, e os menores envolvidos nesta situação, necessitamos, ou melhor, requisitamos os seus encarregados para que venham levar os seus menores, e neste momento também aproveitamos para fazer uma sensibilização sobre a necessidade de se prevenir contra o Covid-19, que é uma doença que nos últimos dias tem se acentuado bastante na nossa província. No entanto, no dia de ontem, nos bairros de Moivira Expansão e Moela Expansão, foram encaminhadas às nossas subunidades mais de 170 cidadãos, na sua maioria menores, que desenvolvem atividades de venda na via pública. Os pais encarregados de educação garantem controlar os seus filhos de modo a cumprir o estado de emergência. Aí eu estava preocupado, lá em casa não havia carro, então tinha que mandar esse meu filho para pelo menos ir comprar alguma coisa a trazer. Mas a partir de agora vou mandar para ele sentar em casa. De referir que a PRM em Nampula deteve durante a semana 180 indivíduos por violação do estado de emergência e 71 passageiros foram descarregados dos transportes semicoletivos por superlotação e não uso de máscaras. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento de seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis para construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28
48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. O projeto vai beneficiar E, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. do ponto de vista do ordenamento territorial. É o titular daquele espaço. Comigo, Neuza Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, conto consigo como meu convidado especial. Até já! Pois bem, estamos de volta ao Mega News, desta feita para dar continuidade com a informação, para dizer que na província da Zambésia, concretamente na praia de Zalala, pescadores e vendedores de marisco lamentam a ausência de clientes para os seus produtos e apontam como causa principal a pandemia do novo coronavírus. Difícil tem sido encontrar clientela para a venda de quase tudo nos últimos tempos, desde a eclosão da Covid-19. Por falar em falta de clientela, encontramos-nos na costa do Oceano Índico, na praia de Zalala, a 30 quilômetros da cidade de Climane, capital provincial da Zambésia. Aqui, conversamos com Atumane Ambrósio e Ernesto Zaale, pescadores que têm como a prática de pesca a fonte de renda diárias, ao que constatamos o seguinte. Pouco, só que na compra que está caro, depois na venda, sempre quando nós falamos o preço, depois também começa a dizer que vocês estão a acelerar muito, mas não somos nós também, o pescador é que está a vender muito caro. Se porque não mudar o comportamento da coleta, é porque não ver outro vaga de fazer. Porque estamos perto da praia também e não tem outra empresa, só que empresas que não devem são essas que estão a comprar peixe a vender. Esse tempo de Covid-19 mesmo, o negócio está muito parado. Parado porque estamos sem como. Estamos sem como, não há dinheiro. E através dessa doença, dinheiro não existe mesmo. Com boa quantidade de peixes, só que acabamos deixando em casa porque não há como vender. A clientela mesmo reduziu lá tanto porque através desse Covid-19 já estamos sem como. Entretanto, este senhor na imagem chama-se Antônio José, é revendedor de peixe fresco e conta-nos que nos últimos tempos o seu negócio já não lhe oferece expectativas fiáveis, sendo que várias foram as vezes em meio da pandemia da Covid-19 que o mesmo comprou dos pescadores peixe diverso em quantidades variáveis, não conseguir revender e por falta de condições para a conservação acabou apodrecendo, oferecendo-lhe prejuízos no seu negócio. Hoje, por exemplo, seria um desses dias de perda, ao que resolveu pôr o peixe a secar para poder revender a posterior. Eu comprava 100% a cada caixa. Caso haver cliente, tem problema de clientes também. Antes não levava um mês, mas agora passa um mês. Um mês é alguma coisa para conseguir clientes? Leva quanto tempo para o peixe secar? Leva um dia inteiro. Só a recomendação é de fazer-nos ajudar, nós que não temos o. Importa referenciar que várias são as vozes que se levantam em protesto à má atuação da polícia e de outras equipas multissetoriais que se faz aos locais de venda de diversos produtos em período de pico que, ao invés de fazer cumprir o decreto presidencial, estes cingem-se em recolher produtos ou extorquir dinheiros aos comerciantes informais. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV, Climane.
O Conselho Municipal de Nampula recebeu cerca de 3.000 máscaras para ajudar no combate à não propagação do novo coronavírus. Para além de máscaras, foram entregues igualmente cartazes de boas práticas de prevenção da nova doença de coronavírus. Mirko Gamel, assessor do projeto Promove Agribis, falando após a entrega, assegurou que o material é destinado aos mercados onde há mais movimento de pessoas e bens. A fonte disse que foram capacitados de ativistas em matéria de combate à Covid-19 e estes que passaram a sensibilizar as pessoas. Este material são máscaras principalmente, não máscaras feitas localmente, são principalmente para aquelas pessoas que estão a trabalhar nos mercados. Também são cartazes com difusão de boas práticas, como ser mantenimento de distância social dentro do mercado, como organizar as atividades dentro do mercado e também cartazes de como fazer uma prevenção, não sei, lavagem de mãos, uso correto das máscaras, que acreditamos que são práticas fundamentais para esta iniciativa. Também foram feitos treinamentos para que a gente possa fazer uma replicação a nível dos mercados. Então, isso acreditamos que também é um apoio fundamental, não só distribuir materiais de sensibilização, também fazer treinamentos para que a gente possa entender por que é tão importante implementar nessas práticas. Osvaldo Mumada, vereador das atividades econômicas no município de Nampula, agradeceu o gesto e convidou mais organizações a fazer o mesmo. Esse gesto para nós é muito importante, uma vez que nós estamos a precisar ainda de muito mais. O que a GIZ fez, nós também gostaríamos de convidar as outras ONGs a fazer o mesmo, porque no momento em que nos encontramos, a nossa cidade é uma das que está a ser mais dramática no âmbito do Covid-19 e estamos a precisar muito dos apoios dos nossos autarcas, empresários e ONGs. Então gostaria que fizesse o mesmo que a GIZ fez, a cooperação alemã, junto com a União Europeia, e nós estamos abertos para qualquer apoio que vier. Importa referir que o projeto Agribis é financiado pela União Europeia e governo alemão e tem como objetivo apoiar o setor privado na área de agricultura. Casamentos prematuros em Vilanculo têm deixado as autoridades governamentais muito indignadas e já estudam formas de mitigar a situação. Casamentos prematuros preocupam a secção de repartição da mulher, criança e ação social em Vilanculo. Mesmo sem avançar os números, a chefe de repartição da mulher, criança e ação social em Vilanculo, Maria Carlos, reconhece que este mal tem ocorrido no distrito com maior abundância nas zonas recônditas. Dentre os motivos está o aliciamento, onde alguns homens de má fé prometem melhores condições de vida às raparigas e estas acabam caindo na armadilha. Nas maternidades, por exemplo, tem-se registrado casos de crianças menores de idade em processo de parto, o que preocupa a nossa fonte. Sim, o assunto casamentos prematuros, eu neste momento não tenho um número assim por dizer que é tanto, mas a realidade é. Porque mesmo na maternidade nós conseguimos assistir a uma criança que dá parto com 18 anos, quer dizer que ele foi vítima de um casamento prematuro. Porque se tem uma criança hoje com 18 anos, quer dizer que mesmo aquela grávida pode ter quando tinha 17 anos. Ou quando é que foi a esse lar para depois hoje ter um filho. Quer dizer que é um casamento prematuro. Maria Carlos fala de um caso que ocorreu no distrito de Vilanculo, onde uma rapariga menor de idade teria dado parto e, por sinal, teve trigêmeos. Dou um exemplo de uma criança que deu trigêmeos aqui na nossa unidade hospitalar, que tinha 18 anos a ver de Machengue. Essa aí, com 3 filhos com 18 anos que ele tem, é um risco maior que aquelas crianças têm. Mas nós tentamos fazer aquilo que nós conseguimos como ação social, apoiando, tivemos que dar um apoio cesta básica, demos um kit de 3 crianças para só sobreviver quando estamos a fazer. A fonte desencoraja a todos que, direta ou indiretamente, contribuem no aumento de casos de raparigas que contraem a união marital antes de atingir no mínimo 18 anos. Nós estamos a desencorajar porque quando nós apanhamos esses casos, nós
E deixamos as próprias vítimas, que são as meninas, os violadores, que isso que estão a fazer não é bom e eles devem se separar, porque o tempo ainda não deu para eles se juntar, porque ainda são menores de idade. Maria Carlos, chefe de repartição da Mulher, Criança e Ação Social em Vilanculo, apelando às raparigas a apostar no ensino e não em casamentos prematuros. O governo provincial da Zambésia está agastado com a demora de construção de 8 residências que prefazem o primeiro condomínio pertencente à Secretaria do Estado. No total, são 8 casas em construção que prefazem o primeiro condomínio pertencente à Secretaria do Estado na Zambésia, financiadas pelo Orçamento do Estado, avaliadas em 26.392.441,64 meticais, cujas obras arrancaram no dia 11 de janeiro do ano 2016 e tinham como prazo de execução 30 meses. Passado o prazo estabelecido para a entrega das obras, este é o estado em que as mesmas se encontram em termos de execução. Questionada Judite Musakula, secretária do Estado na Zambésia e patrona das obras, respondeu nos seguintes termos. Esta obra, quando passei pela primeira vez, estava praticamente abandonada. O que teremos que fazer é continuar a perceber o que está por detrás destes atrasos e em conjunto todos nós podemos avançar. Depois que nós tivemos o primeiro encontro e pedimos que eles se posicionassem, estão aqui, já se posicionaram. A verdade é que a obra começou com um valor de cerca de 27, avançou com uma adenda de cerca de 6 e agora temos outra adenda de cerca de 15 ou 13. Estamos num momento em que precisamos de facto de residência para nossos gestores, então será muito bom que as obras rapidamente, dentro deste prazo, sejam concluídas e entregues para que os nossos funcionários possam começar a habitar sobre ele. As obras de construção deste condomínio estão sob responsabilidade de 2 construtoras e divididas em 2 lotes, segundo a nossa fonte. Com a entrega das obras de 8 casas em construção, poderia aliviar sobremaneira ao governo no que concerne à procura de imóveis para acomodar os membros do governo na Zambésia. Os executores encarregues na construção do condomínio, falando à comunicação social, garantiram-nos que, mediante a solução a ter-se no encontro que estes poderão manter com a secretária do Estado, em menos de 2 meses estes poderão fazer entrega de 4 das 8 casas que prefazem o condomínio dos membros do governo. Alguns dos motivos que queremos suprimir é a questão dos pagamentos, por isso que logo a seguir vamos ter. Portanto, atrasa-se aqui por causa dos pagamentos. Sim, os pagamentos. O desafio nosso é estarmos para ver se entregamos as 2 primeiras casas à Sua Excelência Secretária do Estado. O colega está a fazer outro lote e eu estou a fazer outro lote. Então tenho essas 2 primeiras casas a entregar até agosto. Já tenho a tijoleira, já tenho a caixinharia. Então o que falta são os acabamentos. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Climane. Ocupação ilegal de espaços para a construção de habitações na cidade de Tete gera conflito. Entretanto, o município diz que os mesmos espaços pertencem ao Estado. Várias são as construções que já foram destruídas por não legalização de terrenos na cidade de Tete. São municípios que a todo custo tentam adquirir um espaço sem respectiva legalização, gerando conflitos de terra nesta parcela do país. Rodrigues Zunguza, vereador do Pelouro de Urbanização do Conselho Municipal da cidade de Tete, diz que estes são invasores, pois não ostentam nenhuma documentação que lhes dá o direito ao uso e aproveitamento da terra. Infelizmente, quando o espaço não está legalizado, significa que não pertence a este cidadão. A partir da altura que o cidadão legalizar o espaço, torna-se proprietário desse espaço. Entretanto, os nativos reconhecem não ter documentos de uso e aproveitamento da terra, mas afirmam que herdaram o espaço dos seus antepassados. Eu, desde 96, estava aqui, foi dado esse espaço com o meu sogro. Meu sogro em Nhoane Catete só faleceu, mas a esposa ainda existe. Esse espaço desde 96 está comigo. Agora estou a vir hoje, que o município está a vir a fazer demarcação e a empurrar as casas. Eu estou a demorar. Isso, não sei o que está a acontecer. Uma coisa admirável para toda a população do Estado. O Conselho Municipal da cidade de Tete diz ter um plano de mapeamento das zonas de construção para evitar os conflitos de terra e apela.
Para quem não está legalizado, se o terreno já foi atribuído a um munícipe, esse munícipe é o dono do espaço, não esses invasores que estão lá. Temos, neste momento, identificamos 2 focos do bairro, nomeadamente o bairro Matum e o bairro Mpala. Importa frisar que, enquanto os municípios não legalizem os seus espaços, a idealidade vai agir de forma a que tudo seja organizado. O ministro Gabriel Salimo disse louvar as ações de inovações resultantes de trabalhos de investigação das instituições a nível nacional. Segundo Gabriel Salimo, essas iniciativas têm um impacto positivo nos esforços nacionais no combate à Covid-19. A cerimônia de entrega de diplomas de honra aos autores de inovações em resposta à pandemia do novo coronavírus decorreu na manhã desta segunda-feira, dirigida pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Gabriel Salimo, onde foram destacados os projetos apresentados pelos respectivos inovadores. Queremos, por este meio, como Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, agradecer aos inovadores e às instituições que aqui desenvolveram o aplicativo Reporta, sistema de lavagem de mão, com o uso de pedais, o ventilador pediátrico e produziram álcool gel e viseiras. Entretanto, Gabriel Salimo louva bastante a abertura manifestada pelos inovadores e instituições em trabalharem em parceria com as instituições do ensino técnico profissional. Louvamos a abertura manifestada pelos inovadores que dia a dia têm-nos fazer-nos chegar às tais iniciativas e nós vamos concretamente continuar a abraçar este tipo de atitude. A terminar, gostaria de exortar o desenvolvimento de diversas soluções tecnológicas que não se manifestem apenas no caso da aflição. Queremos que seja esta uma cultura para que não sejamos encontrados em contrapé, mas estaremos preparados para responder. Assim é o cientista. O ministro apela aos inovadores e pesquisadores a aproximar-se do Ministério e partilhar as suas inovações e resultados de pesquisas. Representantes de várias instituições a nível nacional apresentaram na manhã desta segunda-feira inovações para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19. Da recepção dos diplomas de honra à demonstração dos projetos, desde aplicativo Reporta, o ventilador pediátrico. Estas foram as inovações que chamaram a atenção e juntaram representantes de várias instituições na cerimônia dirigida pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Gabriel Salimo. Na verdade, a produção deste aplicativo constitui uma resposta que nós, como moçambicanos, pretendíamos dar como contribuição para o Covid. E uma das inovações que eu fiz foi o lava-mãos a pedal em 2017. Depois de ter feito esta inovação, eu, em colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu obtive a patente que, portanto, que é MZP 2017-00494. Após a apresentação, seguiu-se com as demonstrações dos projetos, o que levou à admiração dos membros do Conselho Consultivo, do Ministério, entre outros presentes no local. Nós produzimos o álcool em gel e algumas viseiras, acima de 300 unidades, e distribuímos em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Na cidade de Barcelona, no ano 2018, começou um projeto de cooperação interuniversitária para desenvolver um ventilador pediátrico que desse resposta às necessidades das doenças respiratórias dos neonatos. Apesar de estas surgirem em resposta à Covid-19, Gabriel Salimo apela que estas inovações não se limitem simplesmente à pandemia do novo coronavírus. E no próximo bloco acompanhe. Minneapolis decidiu acabar com o atual departamento da polícia da cidade.
Brasileiros manifestam-se após Bolsonaro esconder a pandemia. Centenas de manifestantes anti-racismo prestaram uma simbólica homenagem a George Floyd. Mega TV, voltamos já. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000, e-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. A Fleettrack Moçambique continua a crescer. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Fleettrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Fleettrack Matola. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Bem, estamos de volta ao Mega News desta feita para dar continuidade com a informação, olhando para informação fora de portas. O Conselho Municipal de Minneapolis decidiu acabar com o atual Departamento da Polícia da cidade, substituindo por um outro modelo de polícia mais orientado para reforçar a prevenção à violência e ao serviço da população. Em mais um dia de manifestações contra a brutalidade policial, o racismo e a morte de George Floyd em várias cidades dos Estados Unidos, como em Los Angeles, o Conselho Municipal de Minneapolis decidiu acabar com o atual Departamento de Polícia da cidade. Contra a vontade do presidente da Câmara, o democrata Jacob Frey, os vereadores votaram em maioria para cortar o financiamento do atual modelo de estrutura policial para erguer um outro mais orientado para reforçar a prevenção da violência e o serviço à população. Na cidade onde morreu Floyd, um memorial improvisado foi um dos locais escolhidos para uma vigília. Em Washington, o senador republicano Mitt Romney publicou um tweet a ilustrar a sua participação num protesto contra a brutalidade policial sobre minorias. É um dos primeiros senadores mais conhecidos a juntar-se às manifestações. Por outro lado, os democratas querem avançar com legislação que permita combater o alegado racismo sistêmico nas polícias do país. Parece que os protestos nas ruas estão agora a chegar aos corredores da polícia. Os desenvolvimentos em torno do desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal levaram a polícia alemã a reabrir a investigação a um outro caso de desaparecimento de uma outra criança em Portugal.
René Haas desapareceu em junho de 1996, quando passava férias com a mãe e o namorado dela na altura no Algarve. Os três tinham almoçado no restaurante de praia na zona de Alezão e o menino, então com 6 anos, deixou de ser visto depois de ter encaminhado na direção do mar. O corpo nunca foi encontrado, mas as autoridades portuguesas terão concluído que o menino desapareceu no mar após uma desatenção da progenitora. Agora há uma nova suspeita e o caso foi reaberto, revelou o pai de René em diversas entrevistas concedidas desde sexta-feira, dia em que terá sido contactado por um investigador do Departamento Federal da Polícia Criminal alemão. Foi medido pelas autoridades de que ocorrem raptos em Portugal, mas apenas nas grandes cidades e nas pequenas vilas do litoral. Agora ouviram estas notícias e disseram-me que vão investigar se poderá haver a ligação com o caso Madeleine McCann, afirmou Andres Haas à televisão alemã ARD. O principal suspeito é um alemão de 43 anos, identificado na imprensa germânica pelo nome de Christian Brebner, que terá vivido no Algarve, no sul de Portugal, entre 1995 e 2007, na região de Lagos, não muito longe de Algesur. O suspeito chegou a ser preso em Portugal 2 vezes por roubo, tem cadastro também por pedofilia e agora também suspeito do rapto de uma outra menina alemã de 5 anos em 2015. O julgamento do caso da queda do avião Malaysia Airlines, que operava o voo MH17, foi retomado esta segunda-feira na Holanda. A 17 de julho de 2014, um Boeing 777 operado pela companhia aérea da Malásia partiu de Amsterdão, mas nunca chegou ao destino final, Kuala Lumpur. 4 suspeitos, 3 russos e um ucraniano, são acusados de provocar a morte das 298 pessoas a bordo e a queda do avião na região de Donbass, controlada por separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Entre eles está Igor Zhirkin, conhecido pelo pseudônimo de Igor Strelkov, que se manifestou sobre a matéria em entrevista à Euronews. Para falar sobre algum tipo de responsabilidade judicial ou criminal, eu nem hesitei. As milícias não derrubaram o Boeing. Não faço mais comentários a esse respeito. A investigação não dispõe de conversas telefônicas que me possam envolver ou aos meus subordinados em relação ao Boeing, referiu Zhirkin. De acordo com a investigação, o míssil Terra-Ar Buk, a verdadeira arma da tragédia disparada da região controlada por separatistas pró-russos da Ucrânia, foi imediatamente transportado de volta ao território russo após o abate do aparelho. Igor Zhirkin foi ministro da Defesa da autoproclamada República Popular de Donetsk. É suspeito juntamente com os russos Sergei Dominik, Oleg Pulatov e o ucraniano Leonid. Centenas de manifestantes anti-racismo prestaram uma simbólica homenagem a George Floyd no último domingo em Roma, Itália, ajoelhando-se durante cerca de 8 minutos, o tempo em que o norte-americano terá estado sob o joelho de um polícia antes de morrer. Foi mais uma das várias manifestações realizadas na Europa, enquanto os protestos desde a morte de Floyd, há quase 2 semanas, têm vindo a fazer-se ouvir nos Estados Unidos. Em Espanha, Barcelona, com mais de 3.000 pessoas, e Madrid, com outros milhares, também se juntaram hoje ao grito de ajuda de George Floyd, tornando o lema antirracismo. Não consigo respirar era uma das mensagens planeadas a serem entoadas junto à Embaixada dos Estados Unidos em Espanha. Mas o local estava fortemente protegido e o protesto madrileno acabou por desenrolar-se com uma marcha pelas ruas da capital espanhola. O protesto estava autorizado a decorrer com a presença de 200 pessoas para garantir o distanciamento social ainda vigente em Espanha devido à Covid-19. Mais tarde revelou-se impossível de cumprir e agora há receio que esta manifestação possa repetir o mesmo efeito da propagação realizada pelo partido Vox a 8 de março, que contribuiu para escalar a epidemia em Madrid. Também na Dinamarca, uma multidão encheu as ruas de Copenhaga a pedir igualdade de direitos para todos e a sublinhar outro dos motes destas manifestações agora globais. A Comissão Europeia estabeleceu para a Espanha uma cota de cerca de 6.000 toneladas de atum, o correspondente a 1.500 toneladas para a região de Cádiz. Mas mesmo com o bom ritmo de pesca, a Covid-19 provocou estragos consideráveis. Todos os anos, por esta altura, a almadraba, técnica milenar e sustentável de pesca de atum, ainda usada na costa do sul da Espanha, rende muito aos pescadores locais. Aproveitam a passagem de um atum rabilho pelo estreito de Gibraltar durante a estação da desova para encher as redes. A pandemia da Covid-19 ditou novas regras, como o uso de máscaras e a obrigatoriedade de manutenção de uma distância de segurança de 2 metros.
Para este ano, a Comissão Europeia estabeleceu para a Espanha uma cota de cerca de 6 mil toneladas de atum, correspondente a 1.500 toneladas para a região de Cádiz. Mas, ao mesmo com bom ritmo de pesca, a Covid-19 provocou estragos consideráveis, como explica Andrés Jordan, gestor de produtos de Almadraba. Fomos muito afetados pela declaração do estado de emergência, porque provocou uma paragem absoluta no comércio com bares ou restaurantes, que são os nossos principais clientes. Em condições normais, 50% do atum pescado na região deveria seguir para o Japão, mas este ano não vieram os compradores. Na frente doméstica, a falta de clientes de Madrid, na Catalunha ou da Galiza também deixa ver um verão sombrio para os vendedores de peixes. A temporada de venda do atum este ano caiu muito. Pelo menos 50%, porque não vêm pessoas de fora. Apesar dos habitantes de Barbate consumirem muito atum, as pessoas de fora que consomem os pedaços maiores. Refere preocupado o vendedor de peixe Cristian Guerra. Com a informação internacional, terminamos mais uma edição do Mega News. O próximo encontro pode-se atualizar nos nossos próximos blocos informativos, isso sim.